Em novembro, ele é o mês, de conscientização, sobre o diabetes, e a campanha Novembro Diabetes Azul visa informar e também alertar a população sobre os cuidados necessários para prevenir e controlar essa condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E para nos aprofundar aí no tema, recebemos hoje no Jornal da 88 duas especialistas, A doutora Irene Teixeira, que é endocrinologista e metabologista, e também a nutricionista Jaqueline Santana, ela que é educadora em diabetes. Juntas elas trarão aqui informações valiosas sobre como identificar, prevenir e também controlar o diabetes, bem como também a importância de um estilo de vida saudável para lidar com essa condição, Você já pode também aí começar a enviar sua pergunta através do nosso WhatsApp, 77999001088. Pode enviar também para o WhatsApp da Rádio 88 FM, que é o 999961088. Você fica à vontade para interagir com a gente na nossa entrevista, aqui no nosso bate-papo. A gente inicia dando boa tarde às nossas entrevistadas, a doutora Irene e também a Jaqueline. Boa tarde, doutora Irene, seja bem-vinda à Rádio 88 FM. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes da 88. Um grande prazer estar aqui novamente com vocês nesse mês tão importante e nessa véspera de dia tão importante para a diabetologia, que amanhã é o dia 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes, e a gente está aqui para podermos celebrarmos essa data e falarmos um pouquinho com vocês da importância do diagnóstico precoce, da prevenção dessa doença. Boa tarde, Jaqueline, seja bem-vinda. Boa tarde, Luiz, obrigada pelo convite. Um prazer também imenso estar aqui com vocês, com todo mundo que está nos ouvindo aí em casa, E vamos aí tirar dúvidas de todo mundo quanto a essa condição, O diabetes, que é de fundamental importância no controle, na prevenção. Estamos aqui. Doutora Irene, o que é exatamente o diabetes, E também quais são os tipos mais comuns que devemos conhecer? Fala para os ouvintes que nos ouvem aí nesse momento. Pois bem, Luiz, o diabetes é uma condição crônica em que a gente tem uma alteração no metabolismo dos carboidratos. Os carboidratos é a nossa fonte de energia, a glicose é a principal delas, e a gente tem uma alteração neste metabolismo com o aumento da glicemia, o aumento da glicose no sangue, que se chama glicemia. Isto é de forma crônica, Cronicamente a gente vai ter esse aumento da glicemia e as consequências a curto e a longo prazo dessa condição. Os tipos de diabetes, a gente tem dois tipos principais, que são os mais importantes para a gente se ater, O diabetes tipo 2, que é o mais prevalente, é o mais comum, e que acontece principalmente em indivíduos acima dos 40 anos, que tem uma história hereditária. Um diabetes acima dos 40 anos, pessoas que têm história familiar, como eu tinha comentado anteriormente, e é uma condição que a gente tem mais uma resistência à ação da insulina. A insulina, que é o hormônio responsável pela entrada da glicose dentro da célula, essa insulina, ela não funciona como deveria. Isso no diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é mais comum nas crianças e adolescentes, e na sua grande maioria, 95% das vezes, se deve à doença autoimune, a criação de anticorpos, de autoanticorpos, que irão destruir essa célula beta que produz insulina. Então, é uma condição que, além de atingir um indivíduo numa fase mais precoce, geralmente o quadro inicial é um quadro mais abrupto, um quadro que a gente chama mais chamativos, com sintomas mais chamativos, e precisa de intervenção, e essa intervenção sempre é a insulina. Uhum. No caso, o diabetes é uma doença crônica, doutora? E o que faz mesmo ali é só a questão do controle, não é isso? O diabetes é uma doença crônica, mas que existe controle. Só que a gente sabe que o diabetes também hoje em dia é uma doença prevenível, e a importância do rastreamento e dessas campanhas é justamente falar sobre isso, como medidas simples, medidas de mudança de vida, que são simples e acessíveis a toda a população, podem diminuir a chance do indivíduo desenvolver o diabetes e também diminuir as complicações do indivíduo que já tem o diagnóstico de diabetes. Então, prevenir é possível, sim. A prevenção, ela é muito mais, existem mais estudos e é muito mais respaldada para o tipo 2, mas existem situações também que a gente pode prevenir o diabetes tipo 1, e a prevenção pode
adiar a época do diagnóstico ou fazer realmente que o indivíduo nunca venha a desenvolver, abrir o quadro de diabetes franco. Ok. Você falou na questão de estilo de vida. Daqui a pouquinho eu quero saber isso da nutricionista, né? Que o estilo de vida também faz a diferença nesse controle. Mas eu quero saber da doutora Irene os sintomas iniciais do diabetes, né? Para a pessoa que está nos ouvindo aí no rádio, né? Fica atenta a essas questões em relação ao aparecimento ali dos principais sintomas, do início ali, né? Do diabetes. O que a pessoa deve ficar atenta, doutora Irene, para buscar esse diagnóstico precoce? Olha, o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, é uma doença insidiosa, é uma doença muitas vezes assintomática, oligossintomática, que os pacientes praticamente não sentem nada, descobre que tem aumento da glicemia em exames de rotina. Mas o paciente pode apresentar as polis, né, que a gente chama de polis, que é comer muito, que é a polifagia, urinar um pouco mais devido ao aumento do açúcar no sangue, que é a poliúria, beber mais água devido a essa diurese aumentada, o indivíduo vai beber mais água, que é a polidipsia. Essa glicemia aumentada no sangue vai fazer também o indivíduo não ter tanta glicemia dentro da célula, então ele vai ficar fraco, com cansaço no corpo todo. A eliminação desse açúcar na urina pode causar prurido vaginal, com infecções urinárias de repetição, principalmente micoses, né, vaginais e geniturinárias. E existem casos também que o paciente tem borramento visual. No diabetes da criança e do adolescente, Luiz, costuma ser um quadro mais abrupto. Então, geralmente uma criança que evolui muito rapidamente. Esses sintomas são mais intensos, eles acontecem intensos nos seus sintomas, o paciente sente muito mais, e também na sua rapidez. São sintomas muito rápidos e que às vezes a gente descobre já com complicações agudas do diabetes, que é a cetoacidose diabética, uma condição de gravidade em que o indivíduo pode ter alterações no nível de consciência, alterações dos seus exames e precisa muitas vezes de intervenção em unidade intensiva, semi-intensiva, precisa de assistência médica para ser revertida. Existe uma outra situação que pode acontecer, quadro agudo também, que pode acontecer também no diabetes tipo 2, que é o coma hiperosmolar. Devido ao excesso dessa glicemia no sangue, a gente pode entrar com quadro de alterações do nível de consciência, coma, e precisa também, muitas vezes, de internamento hospitalar. Ok, vamos falar agora em relação, né, as mudanças, né, do estilo de vida, que são essenciais também para quem deseja prevenir o diabetes ou também manter a condição ali sob controle, com a nutricionista Jaqueline. No diabetes, as pessoas acham que é um pouco mais complicado, né, de se tratar. E na realidade, a gente mantendo sempre um estilo de vida saudável, o mais saudável possível, uma alimentação mais saudável possível, e isso vai fazer com que a gente tenha um controle muito melhor do diabetes. Muitas pessoas também acham que para ter um controle com relação à alimentação, a gente precisa ter uma alimentação cara. Sempre assim, eu falo muito assim, ser comprado em mercado, né? E o quanto mais natural, o quanto mais vier da terra, vamos dizer, o quanto mais alimentos naturais a gente ter na alimentação, fica de muito mais fácil controle. Acompanhado sempre de uma atividade física, uma caminhada ali de 30 minutos já vai fazer grande diferença nesses resultados dessas glicemias, né? E para a prevenção também da mesma forma, o estilo de vida sempre o mais saudável possível, sempre acompanhado de uma atividade física, né? Em relação, doutora Irene, a quem tem, né, histórico familiar, né, ele vai influenciar no risco da pessoa estar desenvolvendo o diabetes? Sim, Luiz. A hereditariedade é um dos fatores principais para o aparecimento do diabetes. A probabilidade de indivíduos que têm a mesma hereditariedade, gêmeos idênticos, terem diabetes é mais de 50% do diabetes tipo 2. Existe também um aumento dessa possibilidade em diabetes tipo 1, mas a hereditariedade a gente vê com muito mais relevância no paciente diabético tipo 2. Pacientes que têm um pai diabético, ou pai ou a mãe diabético, em torno de 50% de chance dele vir a desenvolver o diabetes ao longo da vida. Se tiver os dois pais, pai e mãe com diabetes, aumenta para 85%. Então, a hereditariedade é fundamental, é extremamente importante. Ok. Já tem ouvinte participando, interagindo com a gente. Pode colocar o ouvinte para interagir com a gente aqui na 88?
Ótimo. Vamos lá então. O ouvinte que participa com a gente, pode botar o povo para participar aqui do programa do povo, né? O programa do povo, o povo participa. Vamos lá, ver quem participa com a gente aqui na 88 FM. Boa tarde. Boa Da tarde. Rádio de Livramento. Estou assistindo o jornal. Eu gostaria de ver a doutora Irene falando sobre a diabetes. Que minha diabetes não está abaixando. A diabetes e a pressão, porque a pressão minha está muito alta. Eu sou Norma Lúcia. Eu agradeço ela puder me dar uma orientação aí para mim. Bom, eu tenho muito problema de coração, problema de chaga. Eu estou aqui deitada. Não estou aguentando virar nem para um lado nem para o outro. Tá no fogo tudo. Eu gostaria dela falar sobre isso aí para mim. E uma boa tarde para vocês. Ok, boa tarde. E doutora Boa Irene? tarde para você, Eliana. Boa tarde, Norma Lúcia. Olha, o tratamento do diabetes tem que ser individualizado. Cada indivíduo, a gente não trata exame, a gente não trata resultado de exame, Luiz. A gente trata paciente. Então, quando a gente vai avaliar um paciente, a gente tem que saber todo o histórico dele, saber as doenças que o indivíduo tenha, como dona Norma Lúcia acabou de falar, que tem cardiopatia associada, né? Tem que saber a idade, saber se o paciente está dentro do peso, se o paciente é sobrepeso, se é um paciente obeso, se é um paciente desnutrido. Tudo isso vai interferir na dinâmica do tratamento. Pacientes hipertensivos, pacientes que têm hipertensão também. Então, a meta do tratamento não é só estar dentro da meta, ter glicemias dentro dos valores que a Organização Mundial de Saúde, que a Sociedade Brasileira de Diabetes e as sociedades internacionais preconizam, não. A finalidade é a gente fazer com que esse paciente tenha qualidade de vida e que a gente diminua a chance deles desenvolverem doenças crônicas e doenças e complicações agudas em relação ao diabetes. Existem hoje em dia muitas medicações, está chegando muitas medicações no mercado nos últimos anos para o tratamento do diabetes, e existem medicações hoje em dia que ajudam muito a insuficiência cardíaca causada ou por doença de Chagas ou por outras causas de insuficiência cardíaca, e também controlam o diabetes. Então, talvez ela precisaria dessa avaliação individual, mas existem medicamentos que acabam ajudando as duas doenças que dona Norma Lúcia apresenta. Para isso, a gente precisará fazer uma investigação, ou comigo, ou com um médico da confiança dela, no posto de saúde também, né? Um cardiologista que já acompanha, avaliar se ela tem um perfil, o que precisa ser modificado. Tá certo? Mas o tratamento, hoje em dia, a gente tenta, quando a gente faz o tratamento do diabetes, a gente avalia se há necessidade realmente de medicamento e a gente tenta colocar a medicação que mais vai corresponder a todas as nuances do paciente. Todas as alterações que o paciente tenha, a gente tenta contemplar. Ok. Jaqueline, a alimentação ela desempenha um papel fundamental na prevenção e também no controle do diabetes, né? Que tipo de alimentos devemos priorizar e quais devemos evitar, né? Para os ouvintes que nos ouvem nesse momento também ficar atento e bem informado com as nossas informações. Olha, Luiz, quanto à alimentação, na realidade não existe nenhum alimento que seja proibido e nenhum alimento que por si só vai fazer ela manter esses controles, né? Conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes, de Endocrinologia, a gente não tem diferença no tratamento do paciente com diabetes para a população normal. A recomendação são as mesmas. Mas claro que a gente sabe, né, como o paciente com diabetes, ele tem uma dificuldade ou não vai absorver toda aquela parte da glicose, fica todo recorrente ali no sangue, né? Então, a gente tem que evitar os alimentos que têm uma maior concentração de carboidrato. Quais são esses alimentos? Os alimentos de carboidratos, principalmente de carboidratos simples, né? Que vamos dizer assim, os derivados de farinhas, os bolos, os avadores, né? Que é de nosso hábito alimentar, pães. Esses são alimentos que têm uma maior concentração de carboidrato. Não por isso que ele deve simplesmente tirar da dieta, deixar de ingerir esses tipos de alimento. Eu falo muito que, assim, no tratamento do diabetes, a gente tem que ter muita cautela, a gente tem que ingerir esses alimentos com uma frequência, né, mais distante um do outro, e principalmente a quantidade.
né? Principalmente a quantidade. Podemos consumir todos os alimentos, mas moderadamente, e priorizar sempre a questão da alimentação saudável, sempre dos alimentos naturais, certo? Ô, Jaqueline, chega também aqui uma questão, né, o ouvinte participando com a gente, dizendo que ele é pré-diabético e queria saber qual alimentação seria ideal no caso dele. É o Antônio participando com a gente. Pronto, Antônio. Da mesma forma que eu falei, certo? Sempre alimentação. É o que a gente mais vai bater, gente. É alimentação natural. Os alimentos tradicionais da gente, né? Você pode comer seu arrozinho com feijão. Aí agora a gente vai tirar os alimentos ricos em gordura. A gente tira os alimentos, principalmente os alimentos industrializados. A gente evita esse consumo, né? Você pode tomar seu café ali com todos os alimentos naturais que a gente tem com riqueza. Que o aipim, a batata doce, um cuscuz, sempre acompanhado de uma proteína, se possível, né? Qual seriam esses alimentos de proteína? A carne, um ovo, um frango desfiado, um queijo mais magro, tá? Todas as frutas são permitidas para quem tem diabetes. A gente não tem nenhuma fruta que seja proibida ou que deve se evitar, né? Todas as frutas, todas as verduras. Mais uma vez, a alimentação natural e acompanhada de uma atividade física. Quando a pessoa está ali, o paciente já recebe um diagnóstico de pré-diabetes, é como se ele tivesse com um pezinho lá, né? E esse pezinho, ele pode dar um passinho para trás e reverter essa situação. Não espere dar esse passo maior, não espere entrar num diagnóstico do diabetes para tomar conta, né? Para fazer um tratamento adequado. Dica valiosa aí, viu? Você que nos acompanha. Então, falar em como a Jaqueline falou, não dê esse outro passinho para frente, não, né? Sempre para trás, né, Jaqueline? Exatamente. Com relação ao diabetes, dá para reverter. Com certeza dá para reverter quando você tem um pré-diabetes. Ok. Mais ouvinte participando com a gente. Vamos lá ver quem participa com a gente na 88 FM. Boa tarde, Rádio 88. Em relação aí ao diabetes azul, gostaria de saber a respeito dos adoçantes, porque eu fui diagnosticado, vou dizer assim, né? Fiz exame e descobriu que eu estou pré-diabético. E eu substituí o açúcar pelo adoçante. De início, usei o adoçante normal, mas depois saiu uma reportagem que o adoçante normal não era bom, e aí que foi criando aquelas conversas de internet dizendo que é cancerígeno, é isso, aquilo, outro. E eu passei a usar o adoçante de estévia. Porém, outras pessoas vêm dizer que o adoçante de estévia é tudo a mesma coisa, que não serve para nada, que é cancerígeno. E bota um monte de porém. Eu gostaria de saber, é mito ou é verdade? Os adoçantes fazem mal para a saúde, faz bem para a saúde? Vale a pena substituir pelo adoçante ou não? Com a palavra aí as especialistas, né? Olha, os adoçantes realmente teve um estudo recentemente, né, desmistificando, na realidade, o consumo dos alimentos, dos adoçantes industrializados. A gente tem dois tipos de adoçantes. Nós temos os industrializados, né, e nós temos os de origem natural. Então, o xilitol, o estévia são adoçantes de origem natural. Esses outros de origem industrializada, realmente, ele é cancerígeno com uma dosagem muito alta. Eu acho que mesmo assim, esse estudo que foi feito é uma dosagem realmente muito, muito alta. Para você consumir aquela dosagem ao longo dos anos, sim, que é cancerígeno, mas assim, é realmente uma dosagem fora do normal. Mesmo a pessoa que consome de forma descontrolada não atingiria essa quantidade, certo? Mas opte sempre para os de origem natural e não faz mal nenhum. O senhor pode estar substituindo, pelo contrário, vai ajudar o senhor nesse controle dessas glicemias, né? Porque a gente vai estar reduzindo o consumo de açúcar, vamos estar tirando esse açúcar e introduzindo um adoçante. É de suma importância fazer essa substituição. Ok, você que ligou o rádio agora, estamos aqui batendo um papo com a doutora Irene Teixeira, ela que é médica endocrinologista e também a nutricionista, a Jaqueline, né, falando sobre o Diabetes Azul, né, a campanha em novembro, Diabetes Azul. Amanhã vai ter evento, né, a doutora Irene sempre promovendo esse evento no intuito de estar alertando as pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando mais sobre esse evento. Você pode continuar participando, mandando aí a sua mensagem para o Jornal da 88, também para a Rádio 88 FM. E doutor
Doutora Irene, como é que é feito esse diagnóstico, doutora, do diabetes e com que frequência as pessoas devem estar fazendo exames para monitorar a glicose, né? Por exemplo, eu não sinto nada. O que é que eu devo fazer? Ó, Luiz, a monitorização que é recomendada pela Sociedade Brasileira de Diabetes é que pacientes que tenham mais de 45 anos devem ter suas glicemias medidas. E abaixo disso, se já tiverem fatores de risco. E os fatores de risco quais são? Exames anteriores que deram pré-diabetes, pacientes que apresentam, que estão acima do peso, paciente que a gente comentou nesse instante, hereditariedade, que tem história familiar de diabetes, pacientes que são portadores de outras doenças crônicas, como hipertensão, dislipidemia, também devem ter suas glicemias medidas antes dos 45 anos de idade. Pacientes que estão em uso de medicamentos que poderiam aumentar a glicemia, como medicamento antirretrovirais que a gente usa para o tratamento da AIDS, ou corticoide, que são usados como imunossupressor para várias doenças, principalmente doenças reumatológicas, tem que ter suas glicemias. Já e aí, a gente vai fazer o rastreamento. Caso o paciente já apresente aqueles sintomas que a gente comentou, os polis, né? Poliúria, urinar demais, polidipsia, comer demais, perder peso, mesmo comendo bastante, o paciente acaba perdendo peso, turvação visual, o paciente deve fazer o mais rápido possível sua glicemia e a gente pode dar o diagnóstico com glicemia casual, não precisa necessariamente ser de jejum acima de 200. Então, sintomas e glicemias acima de 200, que pode ser a capilar, como iremos fazer amanhã no rastreamento do dia 14, lá no Centro Pastoral Paroquial, acima de 200 a gente já dá o diagnóstico de diabetes. Glicemias de jejum, aquela que a gente esperou de 8 a 12 horas em jejum e colheu na manhã seguinte, de manhã quando acorda, essa glicemia ela tem que estar abaixo de 126. Acima de 126 também é diagnóstico de diabetes. Hoje em dia a gente tem usado a hemoglobina glicada, que era anteriormente usada apenas para acompanhamento do paciente diabético. Hoje a gente usa também como critério diagnóstico e hemoglobina glicada acima de 6,5 a gente dá o diagnóstico de diabetes e hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4, a gente diz que o indivíduo é pré-diabético. Voltamos a usar com mais frequência, devido à sua sensibilidade e especificidade maior, o TTG oral, que é um testezinho de tolerância à glicose que a gente usava 0 e 120 minutos, fazia em jejum, dava a medicação para o paciente, a substância que geralmente dextrosol ou glicose anidra, e fazia 2 horas depois, e glicemias em jejum, realmente acima de 126, ou depois de 2 horas acima de 209, a gente dava o diagnóstico. Hoje a gente tem usado como parâmetro, com muita fidedignidade também, com 1 hora. Então, na última diretriz, que foi deste ano, a última diretriz sobre o tratamento, controle do diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes, a gente já tem preconizado também o TTG com 1 hora. Com 1 hora, glicemias com 1 hora acima de 209 já dá o diagnóstico de diabetes, e 155 até 208 a gente diz que o indivíduo é pré-diabético. Doutora Irene, e aquele exame que a gestante faz, Sim. né? Parece que toma um líquidozinho. Que diz que é até meio ruim para tomar e fica ali esperando. É esse? Esse mesmo. Só tem que a gestante a gente pode fazer, assim, o paciente diabético, geralmente o TTG oral, o diabetes que precisa de um TTG oral é o diabetes que a gente tem alguma dúvida, é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 geralmente é um quadro muito mais abrupto, então a gente também não vai fazer um TTG oral em crianças. O TTG oral a gente faz com 75 gramas de glicose anida ou dextrosol, ou 1,75 gramas de glicose em um paciente mais magrinho, 1,75 gramas dessa glicose anidra por quilo de peso. Na gestante, a gente tem 3 critérios para poder fazer o diagnóstico do diabetes gestacional. A gente poderia fazer com 75 gramas ou com 100 gramas, né? É um pouquinho diferente, Luiz. E quem é que o diabetes gestacional é um outro tipo de diabetes que acomete as mulheres no período da gravidez. Eram mulheres previamente sem nenhuma alteração do controle glicêmico e que começam a ter diabetes depois principalmente de 26 semanas de gravidez, que é quando a placenta começa a produzir uma enzima chamada insulinases, que consome o excesso de insulina do organismo, além de uma resistência insulínica maior.
E aí o paciente desenvolve o diabetes gestacional, que é diferente de uma diabética prévia que engravida. A diabética prévia que engravida não precisa de jeito nenhum de um TTG. Pacientes que a gente está na dúvida, a gente faz o TTG oral durante a gravidez, que pode ser tanto o TTG de 75 como de 100 gramas. Ok. Estamos aqui batendo papo com a doutora Irene, também a doutora Jaqueline, nutricionista, na 88 FM. Tem pergunta do ouvinte, doutora Irene, em relação, ela diz aqui, bom dia, gostaria de perguntar para a doutora Irene se uma criança que foi gerada numa mãe que teve diabetes gestacional, essa criança pode adquirir o diabetes? Sim, um dos fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes gestacional, do diabetes, é filhos de mães diabéticas, ou filhos de mães que tiveram... É a questão do histórico, né, familiar. O histórico familiar. Agora, Luiz, assim, eu sempre falo com os pacientes, os estudos também mostram que, por exemplo, assim, uma mãe tem 10 filhos, só em uma gravidez ela teve um filho macrossômico e teve pré-diabetes, né? Um filho muito acima do peso, que é uma das manifestações de um diabetes gestacional que não foi controlado adequadamente, é o crescimento da criança intraútero. E nascem geralmente crianças acima de 4 quilos. Então, mulheres que tiveram diabetes gestacional ou tiveram filhos macrossômicos, aquele menino, os 8 filhos que ela tenha, todos vão ter, 8, 10 filhos que ela teve, todos vão ter chance de ter diabetes na vida adulta. Mas aquele que foi gerado vai ter mais chance ainda. Ok. Tem perguntas aqui também, os ouvintes participando com a gente na 88 FM. Vamos lá, bote o cidadão para participar com a gente. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, doutora Jaqueline. Boa tarde. Boa tarde a todos que estejam presentes aí no estúdio. E eu, José Marques, aqui de Ituaçu. Então, eu sou diabético, pressão alta, sabe? E aí, na verdade, tem momentos que minha glicose chega a ficar descompensada, sabe? Mas só que tem momentos também que, conforme as atividades que eu estou fazendo, ela baixa a glicose, até chega a um ponto de 45, 50 e assim por diante. Tem momentos que, conforme a atividade que eu faço à tardezinha, numa caminhada, conforme aí eu tomo meu café, aí quando for altas madrugadas, ela baixa. Então, de uma modo assim, que a glicose, a gente, no caso, conforme eu escutei a doutora falando, a gente pode comer de tudo, mas assim, com moderação, né? Ter limite no que come, porque se exagerar, aí claro que a glicose vai ficar lá em cima, né? Então é isso aí, minha gente. Eu peço a todos que o máximo cuidado, porque a glicose não é brincadeira, que é a diabetes, né? Então, que seja ela tipo 1 ou mesmo tipo 2. Mas é isso aí, minha gente. O que eu desejo a todos uma boa sorte. E boa tarde para todos vocês aí no estúdio. Boa tarde, seu José. O diabetes, ele tem esse descontrole mesmo. Ele tem as hiperglicemias, que a gente chama, são glicemias altas, né? A partir de 180. E a gente tem também a hipoglicemia, que são glicemias abaixo de 70 miligramas por decilitro. Então, tem que ter um monitoramento muito, muito frequente para a gente saber. Se está tendo muita hipoglicemia, seu José, é bom o senhor retornar no médico do senhor, que faz o acompanhamento com o senhor, né? Para a gente estar vendo se é um medicamento a mais, se é uma dose de insulina que está, né? Que deve ser alterada, que deve ser modificada, certo? Porque não vamos dizer assim, claro que não é normal subir demais nem descer demais, né? Mas baixar demais, essas glicemias muito baixas, pode trazer consequências momentâneas para o senhor. E se o senhor está fazendo uma atividade física, essa glicemia baixa demais, o senhor pode estar passando mal, pode, né, vir até um desmaio, pode ter um acidente, ocasionar um acidente com o senhor. Então, assim, retorne ao médico do senhor para ver o motivo dessas glicemias estar baixando demais, né? E é isso, quando a gente fala a questão, pode comer de tudo, mas não é comer de tudo e tudo, né? A gente tem que ter muita cautela quando a gente fala isso. Pode comer, a gente pode ter uma vida normal, o paciente pode ter uma vida normal, mas
o tempo todo se monitorar, né? O tempo todo se fiscalizar, ter uma educação muito grande, uma educação quanto ao diabetes, né? Uma educação quanto ao todo e o estilo de vida, certo? Tá aí, né? Os ouvintes participando com a gente aqui na 88 FM. Vai chegando mais perguntas aqui também. Agora para a doutora Irene. Minha mãe tem 94 anos, tem Alzheimer e em uma medição do nível de glicemia dela estava em 153. Devo me preocupar, doutora Irene? Olha, glicemias casuais, 153, a gente tem que saber que horário foi feita essa glicemia. Uma glicemia que foi feita em jejum, 153, é interessante repetir. Uma glicemia logo após a alimentação, acabou de comer 153, não preocupa tanto. 2 horas após a refeição, também já era para estar no máximo 140. Então, é interessante, se foi no contexto de jejum ou um tempo maior entre a alimentação e essa medida, que seria interessante que ela fizesse, assim, os exames. Os exames em jejum, né, a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, para a gente ter uma ideia como é que está o perfil, né, o quadro glicêmico da mãe dela. Ok, vai chegando também pergunta aqui para a Jaqueline. Meus filhos, como evitar que meus filhos desenvolvam diabetes na infância sem tirar os prazeres, né, que é de comer os doces? Olha, como a gente tem 2 tipos, como a doutora Irene falou, nós temos 2 tipos de diabéticos, diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, quando a criança já nasce, vamos dizer assim, pré-determinada para ter aquela condição, né? Existe hoje temos hoje uma medicação que a gente consegue prorrogar por 2 anos, até 2 anos esse diagnóstico, né? Agora, se for o diabetes tipo 1, independente da alimentação, do estilo de vida de seu filho, a gente não vai ter para onde correr, vamos dizer assim, né? Não vai ter para onde correr. Em algum momento da vida, ele abre esse quadro de diabetes tipo 1. Né? A gente pode prorrogar e já fazer as modificações do estilo de vida para poder, caso venha abrir o quadro, a gente não ter ser uma sobrecarga naquele momento de diagnóstico. Já o diabetes tipo 2, que também pode acontecer na infância, né? E esse sim, a gente tem que estar controlando a alimentação das crianças, até porque não é saudável, a gente tem um prazer, a gente sabe que o alimento não é só o alimentar, a gente sabe o quanto o alimento envolve, né, nas nossas vidas, na vida social, tem os doces que as crianças gostam, mas a gente não pode ofertar esse tipo de alimentação o tempo todo, né, para as crianças, porque não é saudável, não só para o diabetes, quanto para outras condições, tem a obesidade, pressão alta em criança também, hipertensão em criança, as dislipidemias, né? Então, a gente tem outras condições também, não só do diabetes, mas a gente tem que ter esse controle. Então, assim, se você passa a semana toda tendo uma boa alimentação, tendo esse cuidado, uma vez ou outra na vida, ele comer esse docinho, não vai trazer nenhum prejuízo para seu filho, tá? Mas vamos controlar esses prazeres aí o tempo todo, porque pode não ser tão legal, né, para a criança. Uhum. É o Jornal do 88 trazendo sempre aqui a informação. Esse aqui eu acho que ele queria fazer a pergunta, mas eu acho que não deu coragem. Ele usou o nome da irmã. A minha irmã é pré-diabética. Ela toma 2 latinhas de cerveja todos os dias. Isso prejudica? Sim, claro que sim, né? Porque a gente sabe que a cerveja, ela tem uma quantidade de carboidrato ali que vai estar atrapalhando, né? Atrapalhando não, sobrecarregando e podendo abrir um quadro, sim, de diabetes, já que ela já é a diabetes, já tem pré-diabetes, né? E a questão do consumo do álcool também. Esse consumo de álcool diariamente também predispõe para abrir o quadro também de diabetes. Quer colocar alguma coisinha aí, doutora? Pois é, estamos aqui, né, batendo um papo com a doutora Irene e também a Jaqueline, nutricionistas.
falta hora, viu, pra gente bater papo, né? A gente vai chegando aqui já ao final do nosso bate-papo. Se pudesse, a gente ficava aqui a tarde toda, tirando dúvidas, esclarecendo aqui aos nossos ouvintes. Doutora Irene, antes da gente finalizar, eu gostaria que a senhora convidasse a população para estar presente amanhã nesse evento maravilhoso, que já está virando aí tradição todos os anos. A senhora sempre aí se empenhando em trazer informação para a população, isso é muito bacana. Pois, muito obrigada, Luiz. Realmente, amanhã a gente vai poder tirar mais dúvidas, né? A gente vai ter um tempo maior lá no Centro Pastoral Paroquial, que fica aqui na Avenida Euclides Alcântara, em Livramento, né? Ali na frente de São João da Ladeira. A gente vai estar a partir das 7 horas fazendo rastreamento das glicemias capilares, aferição da pressão arterial. Vamos também, posteriormente, ter o momento das palestras com vários profissionais de saúde, comigo, endócrino de adultos, doutora Aruzi Tanajura, endócrino pediatra. Teremos também a doutora Juscelia Alencar, que é oftalmologista, para falar de complicações oftalmológicas do diabetes. Teremos também as nutricionistas Carla Fabrícia e Cláudia Chaves, e Jaque, que está aqui hoje, e amanhã vai estar lá também com a gente, que é nutricionista, educadora em diabetes também. E vamos finalizar com o momento do educador físico. Então, a gente tentou pegar profissionais de várias áreas que trabalham diretamente ou indiretamente com diabetes, para a gente esclarecer um pouquinho junto com a população sobre como prevenir esta condição, como fazer o melhor acompanhamento, o melhor tratamento do diabetes. Tá, então, né? Você está convidado, então, a prestigiar nesse evento amanhã, promovido aí por doutora Irene, toda a sua equipe, né, que se empenham em trazer a informação para a população. Quero agradecer a presença de vocês, Jaqueline também, viu, pelos esclarecimentos aqui para a população da nossa querida Livramento, e também toda a região, a região toda está ligada com a gente, a Chapada Diamantina nos ouvindo, o pessoal de Barra da Estiva, Ituaçu, Tanhaçu, o pessoal também de Contendas do Sincorá, Iramaia, todo mundo sintonizado com a programação da Rádio 88 FM. Um forte abraço. Você que participou também com a gente aqui, que não deu tempo a gente levar aqui as perguntas ao ar, perdoem a gente, via por conta do horário, mas numa próxima oportunidade a gente vai estar trazendo a doutora Irene aqui novamente, esclarecendo mais ainda a população. Agradecer mais uma vez aqui por ter participado com a gente. Jaqueline, doutora Irene, as considerações finais. Então, Luiz, muito obrigada por esse espaço mais uma vez aqui na 88. Agradecer a vocês são parceiros nossos há muitos anos. O Diabetes Novembro Azul visa justamente a gente alertar mais as pessoas sobre o diabetes. A gente tem que cuidar de quem a gente ama. Você que está aí, passe essas informações para as pessoas que você ama, para os seus vizinhos, para os seus familiares, né? Se cuide, e cuidar de quem ama é extremamente importante. Amanhã teremos esse evento, teremos também sorteios, Luiz, de brindezinhos, que eu sempre tento arrecadar alguns brindes para serem sorteados amanhã para os participantes. E eu ficaremos muito felizes com a presença de todos vocês. Também venho, Luiz, agradecer o espaço, agradecer a oportunidade, né? Estar aqui com todos os ouvintes falando. E falar que a educação em diabetes é o próprio tratamento do diabetes, né? Então, assim, procure os profissionais, não deixe a doença avançar, não deixe vocês perderem o controle da doença para poder estar procurando esses profissionais. O dia de amanhã vai ser um dia lindo, né? Temos que reforçar a presença lá, estar presente para que esse evento venha, com certeza, nos próximos anos, vem sempre acontecendo, né? Que a doutora Irene precisa de vocês, da participação de vocês para estar cada ano mais motivada a estar fazendo esse evento, né? A gente dá parabéns a ela por estar dando notoriedade para essas pacientes, para essa condição que é pouco vista. A gente agradece muito, né, esse desempenho dela, esse empenho em estar fazendo esse evento. Vai ser maravilhoso amanhã e contamos com a participação de todos, tá?